As novas recompensas do Chapéu de Palha estão insanas e hoje eu vou mostrar o valor de cada um dos Mugiwaras. Então sem mais demora, bora pro vídeo. Quando pensamos nas próximas recompensas do Chapéu de Palha, fica praticamente impossível usar apenas os critérios tradicionais que o governo mundial sempre utilizou. Durante boa parte da história de One Piece, as recompensas eram calculadas considerando derrotas de piratas famosos, destruição de bases da marinha ou influência política de determinados indivíduos. Entretanto, tudo mudou completamente após os acontecimentos de Egghead e principalmente durante as batalhas de Elbaf. Pela primeira vez em mais de 800 anos, o próprio Rei do Mundo precisou agir pessoalmente para impedir que os segredos fossem revelados. Os Gorosei entraram em combate, os Cavaleiros de Deus foram enviados para o campo de batalha. Vegapunk quase expôs toda a verdade do século perdido ao planeta inteiro e os Chapéus de Palha acabaram ficando exatamente no centro desse conflito. Não estamos mais falando apenas de piratas enfrentando a marinha, estamos falando de uma guerra direta contra toda a estrutura que sustenta o governo mundial há 8 séculos. Por isso, realmente se houver uma atualização nas recompensas após Elbaf, existe um argumento muito forte para acreditar que os aumentos serão muito maiores do que aqueles vistos depois da queda de Kaido e Big Mom em Wano. O motivo para isso é bastante simples, o governo mundial sempre usou as recompensas como uma ferramenta de propaganda. Elas não representam somente força física, mas principalmente um nível de perigo político que determinado indivíduo representa para a estabilidade do mundo. Luffy já era o imperador antes de chegar em Egghead, porém agora sua tripulação enfrentou diretamente os Gorosei. Desafiou Saint Eronimu, protegeu Vegapunk enquanto ele tentava revelar a verdadeira história do mundo e ainda entrou em conflito com os Cavaleiros de Deus, considerados a maior força militar da nobreza mundial. Nos capítulos mais recentes, vimos Imu enfrentar pessoalmente Luffy, Zoro, Sanji e Lotus, utilizar armas pertencentes aos reis fundadores do governo mundial e revelar poderes absurdos, como o Homem, Nêmesis, Vazio, a Espada do Deus do Mar. Tudo isso transforma essa batalha em um incidente completamente diferente de qualquer outro visto anteriormente. Se o ano já justificou recompensas bilionárias, Elbaf pode muito bem inaugurar um novo patamar para praticamente todos os membros da tripulação. Mesmo os integrantes que normalmente recebem aumentos menores podem acabar sendo beneficiados simplesmente por fazerem parte da tripulação mais perigosa do mundo. O governo mundial provavelmente não analisará apenas quem derrotou determinado inimigo, mas sim quem participou da maior afronta à sua autoridade em 800 anos. Afinal, a imagem transmitida ao restante do planeta será devastadora. Uma única tripulação conseguiu desafiar o Rei do Mundo, enfrentou os Gorosei, resistiu aos Cavaleiros de Deus e continua avançando rumo ao One Piece. Isso faz com que até os membros considerados secundários sejam vistos como ameaças gigantescas simplesmente por estarem ao lado de Luffy. Essa mudança de perspectiva pode explicar o aumento muito superior aos quadrões vistos até agora. Começando por Tony e Chopper, existe uma brincadeira que Oda mantém praticamente desde Enies Lobby. Apesar de ser um dos médicos mais talentosos do mundo e possuir formas monstruosas capazes de enfrentar comandantes de Yokun, o governo mundial insiste em tratá-lo como se fosse apenas um mascote da tripulação. Sua recompensa começou em inacreditáveis 50 berries. Depois dobrou para 100 berries e posteriormente multiplicou por 10, chegando aos simbólicos 1000 berries. É uma piada recorrente da obra que continua funcionando justamente por contrastar completamente com a verdadeira importância do personagem. Por isso, caso Oda decida manter essa tradição, a aposta mais lógica seria simplesmente repetir o padrão matemático mais uma vez, multiplicando sua recompensa por 10 e chegando a 10.000 berries. Seria engraçado, manteria a piada viva e ainda reforçaria o fato de que o governo mundial continua subestimando completamente um dos membros mais importantes da tripulação. Já Nami representa um caso completamente diferente. Durante muito tempo, seus aumentos seguiram praticamente um padrão automático. Depois de Enies Lobby, Dressrosa, Wano, ela sempre recebeu valores consistentes com a média da tripulação, sem um salto extraordinário. Entretanto, Egghead e Elbaf mudam completamente sua posição dentro da narrativa. Como navegadora da tripulação que está literalmente conduzindo Luffy até Laugh Tale, sua importância cresce a cada ilha. Além disso, participar diretamente da fuga de Vegapunk, sobreviver ao confronto envolvendo os Gorosei e agora testemunhar uma guerra contra o próprio Imu faz dela uma ameaça muito maior aos olhos do governo mundial. Se os aumentos realmente forem superiores ao de Wano, um salto dos atuais 360 milhões para aproximadamente 766 milhões de berries parece bastante coerente, representando um acréscimo de cerca de 400 milhões e colocando Nami definitivamente entre os grandes oficiais da futura tripulação do Rei dos Piratas. Outro personagem que pode surpreender bastante é Brook. Durante muito tempo, sua recompensa refletia apenas nos seus feitos recentes, mas Elbaf mudou completamente essa percepção. Os capítulos dedicaram um enorme espaço para explorar seu passado no reino de Hesperia, revelando sua ligação com Kandel, Luven, Shuri e até mesmo com Gunko.
Descobrimos que Brook esteve envolvido em acontecimentos diretamente relacionados ao governo mundial, décadas antes de se tornar pirata, sobrevivendo a uma tragédia provocada pelos próprios Tenryubito. Além disso, personagens importantes passaram a reconhecê-lo justamente por esse passado, transformando Brook em alguém muito mais relevante para a história principal do que imaginávamos. Caso o governo mundial considere toda essa conexões históricas como uma ameaça adicional, sua recompensa poderia chegar de cerca de 883 milhões de berries. Em uma hipótese mais conservadora, ainda seria perfeitamente plausível vê-lo alcançando aproximadamente 783 milhões, mantendo-o muito acima do patamar atual. Frank talvez seja um dos personagens mais injustiçados quando falamos de recompensas. Basta observar sua trajetória para perceber que praticamente todos os seus feitos receberam aumentos considerados modestos. Foi ele quem queimou os projetos de Fluton, uma das 3 armas ancestrais. Em Dressrosa, derrubou o Xenopink, destruiu instalações fundamentais da produção de Smiles e teve participação decisiva contra a família Don Quixote. Em Wano, atropelou Big Mom com sua motocicleta sem hesitar e derrotou Sasaki em um confronto praticamente perfeito, saindo da luta sem sofrer danos significativos. Mesmo assim, sua recompensa continuou crescendo dentro de um padrão relativamente comum, considerando tudo o que aconteceu em Egghead, especialmente sua relação direta com a tecnologia de Vegapunk. Faz bastante sentido imaginar um novo aumento de aproximadamente 400 milhões, levando o Frank nos atuais 394 milhões para cerca de 794 milhões de berries. Quando chegamos em Usopp, a situação fica muito mais complicada de analisar. Diferentemente dos demais, ele ainda não teve em Egghead ou nos primeiros momentos de Elbaf um feito verdadeiramente marcante que justificasse um crescimento explosivo em sua recompensa. Na prática, sua participação até aqui foi muito discreta, principalmente quando comparada aos confrontos envolvendo Luffy, Zoro, Sanji, Loki e até Brook. Se a história terminasse exatamente no ponto atual, um aumento padrão para aproximadamente 900 milhões de berries já apareceria suficiente apenas pelo fato dele fazer parte da tripulação responsável pelo maior incidente da Era Moderna. Mas existe um detalhe extremamente importante envolvendo Usopp. Elbaf ainda foi um arco mais associado ao sonho dele. Desde Little Garden, passando por Enies Lobby e Dressrosa, Oda vem preparando esse momento. Os gigantes sempre enxergaram Usopp de uma maneira muito mais grandiosa do que ele próprio se enxerga. Por isso, ainda existe uma enorme possibilidade que ele protagonize um feito histórico antes de encerrar o arco. Caso realmente aconteça algo desse nível, seja liderando os gigantes, salvando inúmeras pessoas ou derrotando um inimigo extremamente poderoso, sua recompensa pode finalmente ultrapassar a marca de 1 bilhão de berries. Seria um crescimento semelhante ao que aconteceu em Dressrosa, quando sua fama como Deus Usopp fez seu cartaz disparar muito mais do esperado. Outro aspecto interessante dessas previsões é que elas não se baseiam apenas na força do combate. Oda sempre utilizou as recompensas como uma ferramenta narrativa para transmitir importância dentro da história. É justamente por isso que Robin, por exemplo, sempre teve um peso político muito maior do que diversos personagens fisicamente superiores. Da mesma forma, Usopp pode acabar recebendo uma recompensa gigantesca simplesmente por realizar um feito simbólico diante dos gigantes de Elbaf, ou por influenciar diretamente os rumos da guerra final. Afinal, em One Piece, reputação, influência e ameaça ao governo mundial muitas vezes valem tanto quanto derrotar um adversário poderoso. Também chama atenção o cuidado que Oda costuma ter ao escolher os números das recompensas. Diversos valores escondem trocadilhos em japonês, referências aos aniversários dos personagens ou até ligações com as suas Akuma no Mi. O número 56 aparece repetidamente ligado ao Luffy, por lembrar Gomu. O número 29 pode fazer referência a Nika. As recompensas de Zoro e Sanji frequentemente dialogam com seus aniversários, enquanto Robin possui diversas possibilidades envolvendo a leitura de Hana. Isso significa que dificilmente veremos valores completamente aleatórios quando a próxima atualização finalmente acontecer. Existe uma enorme chance de que os novos cartazes mantenham esse padrão numérico que acompanha a série há décadas. Se todas essas previsões realmente se confirmarem, veremos uma mudança gigantesca na distribuição das recompensas dentro da tripulação. Chopper continuaria sendo o mascote aos olhos do governo, com o simbólico 10.000 berries. Nami ultrapassaria os 700 milhões, Frank e Brook caminhariam rapidamente para a faixa de 800 milhões, Usopp poderia alcançar 900 milhões ou finalmente romper a barra do bilhão, caso tenha seu momento definitivo em Elbaf. Mais importante do que os números em si, porém, seria o significado por trás deles. Pela primeira vez, praticamente todos os Chapéus de Palha seriam reconhecidos como integrantes da tripulação mais perigosa de toda a história do governo mundial. E isso faz todo sentido diante do cenário atual do mangá.
Enquanto Enmu demonstra um poder assustador ao derrotar gigantes, enfrentar Loki, perfurar Luffy repetidas vezes e utilizar armas lendárias herdadas de 20 reis fundadores, os Chapéus de Palha permanecem no centro dessa guerra impossível. Apenas o fato de ainda estarem resistindo contra uma ameaça dessa magnitude já transforma completamente a forma como serão vistos pelo mundo. Se antes suas recompensas refletiam vitórias sobre Chichibukais, Yokons ou comandantes, agora elas precisam refletir algo muito maior: a tripulação que ousou desafiar o próprio Rei do Mundo e sobreviveu para continuar navegando rumo ao One Piece. Agora, chegamos justamente na parte da tripulação que provavelmente receberá os maiores aumentos de recompensa. A partir de Jinbe, estamos falando dos príncipes combatentes dos Chapéus de Palha. Aqueles que, durante Egghead e principalmente em Elbaf, enfrentaram diretamente as maiores autoridades do governo mundial. Se os primeiros membros do bando já tiveram seus níveis de ameaça elevados apenas por participarem desse conflito histórico, esses personagens deram um passo além. Eles lutaram contra os Cavaleiros de Deus, desafiaram os Gorosei e chegaram até mesmo a enfrentar Sentinel Onimu. Isso significa que o governo mundial dificilmente tratará essas recompensas como simples aumentos proporcionais aos vistos em um ano. Estamos diante de uma situação completamente inédita, em que a organização mais poderosa do planeta precisou colocar seu líder máximo em ação para impedir o avanço do Chapéu de Palha. Esse simples fato já muda completamente o valor estratégico de cada integrante da tripulação. Começando por Jinbe, sua situação é curiosa, porque sua recompensa já está em um patamar extremamente elevado. Desde que entrou oficialmente para o bando, ele deixou de ser apenas um antigo Chichibukai para se tornar um dos pilares da tripulação de um imperador. Em um ano, sua recompensa saltou de mais de 1 bilhão de berries, justamente refletindo essa importância. Entretanto, durante Egghead e Elbaf, Jinbe não protagonizou um duelo tão impactante quanto Zoro, Sanji ou Luffy. Ainda assim, isso não diminui sua ameaça. Pelo contrário, ele continua sendo um dos comandantes mais confiáveis de Luffy, alguém respeitado por praticamente todas as grandes forças do mundo e um dos homens-peixe mais poderosos da história. Por isso, um aumento considerado padrão dentro desse novo contexto faria bastante sentido, levando sua recompensa para aproximadamente 1,5 bilhão de berries. Curiosamente, esse número também carrega um enorme simbolismo, já que representa exatamente a recompensa que Luffy possuía após o Whole Cake Island, mostrando que Jinbe continua caminhando lado a lado com o seu capitão. Já Sanji entra em uma categoria completamente diferente. Se existe alguém que ganhou enorme destaque durante os acontecimentos mais recentes, esse alguém foi o cozinheiro dos Chapéus de Palha. Desde Egghead, Sanji vem enfrentando adversários que poucos personagens sequer conseguem acompanhar. Sua velocidade surpreendeu até mesmo o almirante Kizaru, algo que já demonstra o quanto sua evolução foi absurda após despertar completamente as modificações genéticas da família Vinsmoke. Em Elbaf, a situação foi ainda mais impressionante. Sanji encarou diretamente Sentinel Onimu, conseguiu acertar golpes contra a entidade máxima do governo mundial e, posteriormente, assumiu um confronto contra um dos Cavaleiros de Deus. Pouquíssimos piratas vivos podem dizer que enfrentaram inimigos desse calibre em sequência. Ainda que não tenha derrotado esse adversário, o simples fato de permanecer lutando já faz seu nível de ameaça disparar aos olhos da marinha. Além disso, o capítulo mais recente ainda adicionaram um detalhe extremamente importante para o futuro de Sanji. Durante seu treinamento com Scopper Gaban, foi sugerido que ele possui a qualidade necessária para despertar o Haki do Conquistador. A fala de Gaban para que Sanji se torne um rei não parece ter sido colocada na história por acaso. Caso esse desenvolvimento realmente aconteça durante Elbaf ou na guerra final, a imagem de Sanji perante o governo mundial mudará completamente. Ele deixará de ser apenas o cozinheiro do bando para ser oficialmente reconhecido como uma das duas asas do futuro rei dos piratas, alguém capaz de enfrentar as maiores autoridades do planeta. Nesse contexto, uma recompensa próxima de 1,732 bilhões de berry parece bastante coerente, mantendo também a tradição de Oda de utilizar números relacionados ao aniversário dos personagens. Existem cenários mais conservadores, como 1 bilhão 532 milhões ou 1 bilhão 632 milhões, enquanto uma marca superior a 2 bilhões ainda parece possível apenas caso Sanji realize um feito absolutamente extraordinário antes do encerramento do arco. Naturalmente, se Sanji sobe, Zoro também precisa subir. Desde o início da obra, Oda construiu uma rivalidade saudável entre as duas asas da tripulação, mas sempre manteve Zoro ligeiramente acima das recompensas oficiais. E olhando para seus feitos recentes, essa diferença continua fazendo sentido. Em um ano, Zoro derrotou King, o braço direito de Kaido, além de participar diretamente da batalha contra dois imperadores ao mesmo tempo. Egghead derrotou Rob Lucci, considerado um dos agentes mais perigosos da CP0. Já em Elbaf enfrentou nos Juro,
Um dos Gorosei atacou diretamente Mu e atualmente trava uma batalha contra os Cavaleiros de Deus. Pouquíssimos espadachins vivos acumulam tantos confrontos importantes em sequência quanto Zoro. Existe ainda um aspecto narrativo muito interessante envolvendo o espadachim. Desde o início de Elbaf, vários momentos reforçam que Zoro está cada vez mais próximo de atingir o nível dos maiores espadachins da história. Seu confronto contra Nozuro demonstrou que ele já consegue trocar golpes com a autoridade suprema do governo mundial, enquanto sua participação contra Imu deixa claro que ele já pertence ao grupo de combatentes capazes de desafiar as figuras mais perigosas do planeta. Considerando a tradição dos números ligados ao seu aniversário, um valor de aproximadamente 1.811.110.000 berries encaixa perfeitamente dentro da lógica adotada por Oda. Em um cenário alternativo, uma recompensa próxima a 1.860.000.000 também manteria essa evolução consistente, preservando a pequena vantagem sobre Sanji que acompanha a série desde o início. Entretanto, talvez nenhuma recompensa seja tão complicada de calcular quanto a de Nico Robin. Diferentemente de praticamente todos os personagens da obra, Robin nunca foi perseguida apenas por sua força física. Desde criança, ela carrega o maior pecado possível aos olhos do governo mundial: ser capaz de ler os poneglyphs. Esse simples detalhe faz dela uma ameaça superior à maioria dos Yonkous quando o assunto é estabilidade política. Após Egghead, essa importância aumentou ainda mais, pois Vegapunk praticamente confirmou diversas informações relacionadas ao século perdido. Agora em Elbaf, Robin está cercada pelo conhecimento preservado pelos gigantes e cada descoberta a aproxima ainda mais da verdade escondida durante 800 anos. É justamente por isso que suas recompensas podem superar até mesmo a de Zoro e Sanji. O governo mundial sabe que eliminar Robin significa atrasar a descoberta da verdadeira história. Enquanto deixá-la viva, aumenta exponencialmente a chance de Laugh Tale revelar tudo ao mundo. Ela não representa apenas uma combatente poderosa, representa a chave para derrubar toda a mentira construída desde o século perdido. Um valor próximo de 1.870.000.000 de berries parece refletir exatamente essa combinação entre força, conhecimento e perigo político. Além disso, Oda costuma brincar com trocadilhos envolvendo números, e muitos fãs enxergam nessa faixa uma possível referência a Hana Hana no Mi, reforçando novamente o cuidado do autor na escolha desses valores. Por fim, chegamos ao caso mais aguardado de todos: Monkey D. Luffy. Se existe um personagem cuja recompensa precisa mudar drasticamente após Elbaf, esse personagem é o Capitão do Chapéu de Palha. Em Egghead, ele enfrentou os Gorosei. Em Elbaf foi além, Luffy lutou diretamente contra Senhoronimu. Recebeu golpes devastadores, sobreviveu a ataques como Vazio, a Espada do Deus do Mar, continuou retornando ao combate utilizando o Gear 5 e obrigou o próprio Rei do Mundo a tratá-lo como sua prioridade absoluta. Mesmo quando Imu afirma que Luffy não é Joy Boy, ele reconhece implicitamente que aquele é o maior obstáculo para os planos do governo mundial. Não existe mais qualquer dúvida que Luffy se tornou o pirata mais perigoso da sua geração. Os acontecimentos dos capítulos mais recentes reforçam ainda mais essa ideia. Imu precisou utilizar armas lendárias pertencentes aos 19 reis fundadores do governo mundial para tentar derrotá-lo. Perfurou Luffy diversas vezes e chegou ao ponto de prendê-lo em uma árvore antes de tentar executá-lo definitivamente. O simples fato de Scopper Gaban precisar aparecer para impedir esse golpe mostra que o conflito alcançou um nível jamais visto na série. Além disso, toda a guerra gira em torno de Luffy, os Cavaleiros de Deus, os Gorosei, Imu, Lock, Shanks e até mesmo as lembranças de Joy Boy convergem para o protagonista. Nenhum outro pirata vivo concentra tanta atenção das maiores forças do mundo quanto ele neste momento. Pensando nisso, existem diferentes possibilidades para sua próxima recompensa. Um cenário mais conservador colocaria Luffy na faixa dos 4.029.000.000 ou 4.056.000.000 de berries, aproximando-se bastante das recompensas de Shanks e consolidando seu posto como um dos piratas mais perigosos do planeta. Um segundo cenário, mais ousado, levaria esse valor para aproximadamente 4.290.000.000 ou até 4.560.000.000, permitindo que Luffy ultrapasse todos os piratas vivos conhecidos e assuma oficialmente a maior recompensa ativa do mundo. Essa hipótese ganha força justamente porque nenhum outro personagem enfrentou diretamente Mu, os Gorosei e os Cavaleiros de Deus praticamente ao mesmo tempo. Já existe ainda uma terceira possibilidade, reservada para um momento em que a história estiver realmente chegando ao fim. Caso as recompensas após Elbaf seja tratada como a definitiva de Luffy, então faz sentido imaginar um número próximo de 5.600.000.000 de berries. Esse valor ultrapassaria oficialmente a recompensa de Goldie Roger e manteria a tradicional referência ao número 56, eternamente associado ao Gon. Entretanto, essa hipótese parece mais apropriada para depois da conquista de One Piece e da queda definitiva do governo mundial, já que simbolizaria não apenas o maior pirata vivo, mas o maior pirata de toda a história. Outro detalhe extremamente interessante é que Oda dificilmente escolhe números aleatórios para essas recompensas. O número 56 acompanha Luffy desde o início da série por representar a leitura de Gomu.
O número 29 frequentemente aparece associado a Nika. A recompensa de Zoro e Sanji costumam esconder referências aos seus aniversários, enquanto Robin pode receber um valor que dialogue diretamente com a leitura de Hana. Esses pequenos trocadilhos em japonês fazem parte da identidade da obra há décadas e ajudam a explicar por que muitas recompensas possuem números aparentemente estranhos ou quebrados. Na realidade, existe toda uma lógica escondida por trás dessas escolhas. Se todas essas previsões realmente se confirmarem, veremos a tripulação do Chapéu de Palha alcançar um patamar completamente inédito na história da pirataria. Não será apenas Luffy com uma recompensa monstruosa. Jinbe ultrapassará a marca de 1,5 bilhão, Sanji poderá alcançar aproximadamente 1,732 bilhões, Zoro ficará acima de 1,8 bilhão, Robin aproximará de 1,9 bilhão e até mesmo os demais integrantes chegarão a valores que antigamente pertenciam apenas aos comandantes de Yonkou. Isso mostraria que o governo mundial finalmente deixou de enxergar apenas Luffy como uma ameaça isolada e passou a considerar toda a sua tripulação como um exército capaz de destruir o sistema criado há 800 anos. Independentemente dos números exatos escolhidos por Eiichiro Oda, existe um ponto que parece inevitável. Depois de Egghead e Elbaf, os Chapéus de Palha deixaram de ser apenas um grupo de piratas extremamente fortes. Eles se tornaram o maior símbolo de rebelião contra o governo mundial em toda a era dos piratas. Eles desafiaram Imu, enfrentaram os Gorosei, resistiram aos Cavaleiros de Deus, protegeram o legado de Vegapunk e continuam avançando rumo a One Piece, mesmo diante da maior força já apresentada na obra. Se a recompensa serve para medir o nível de perigo de um indivíduo, então nunca houve uma tripulação mais perigosa para o governo mundial do que o Chapéu de Palha neste momento da história. E no fim das contas, é simplesmente incrível olhar para toda a evolução das recompensas do Chapéu de Palha desde o início da jornada. Pensar que Luffy começou com apenas 30 milhões de berries após derrotar Arlong, que Zoro tinha 60 milhões, que Nami, Usopp, Sanji e os demais possuem recompensas consideradas pequenas para os padrões atuais, enquanto Chopper virou uma piada de 50 berries, mostra o quanto Eiichiro Oda conseguiu transformar esses números em uma forma de contar a própria história da tripulação. Cada aumento representa uma nova conquista, um inimigo derrotado, um desafio superado e, principalmente, um passo a mais em direção ao sonho de encontrar o One Piece. Agora, tem Egghead e Elbaf elevando o conflito para um nível jamais visto, envolvendo Imu, os Gorosei, os Cavaleiros de Deus. Faz todo sentido imaginar que as próximas recompensas também sejam as maiores de toda a série até agora. Independente dos valores finais, acompanhar essa escalada ao longo de mais de 1000 capítulos é uma das partes mais satisfatórias de One Piece, porque ela mostra, de forma muito clara, que aqueles jovens piratas de East Blue realmente estão se tornando a tripulação do futuro rei dos piratas. Mas comente o que você achou de tudo isso, não se esqueça de dar o like e de se inscrever caso não seja inscrito. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês, até o próximo vídeo, valeu!